Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Que alegria poder mais uma vez estar aqui junto com você, tendo esse momento de estudo da palavra, o estudo da lição, onde nós nos colocamos em exposição à presença de Deus. E por meio das impressões do Espírito Santo, marcadas e gravadas em nosso coração, a gente é impressionado, a gente é cativado, a gente é aproximado do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estudar a sua palavra. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, nós vamos fazer a oração, mas antes disso, eu gostaria de pedir algo muito simples, que está ao teu alcance, não vai te custar nada. É para você ver se você é inscrito já. Às vezes as pessoas pensam que estão inscritas, mas se esqueceu, quem sabe não clicou, ou clicou e não registrou. Então verifica se você já é inscrito. Eu gostaria que você me ajudasse a fazer o canal crescer. Eu dependo de você, tá certo? Então compartilha, pede para os teus amigos, fala assim, olha, vamos se inscrever nesse canal. Esse rapaz está todos os dias dedicado há mais de 2 anos, meditando, estudando a palavra de Deus. Vamos apoiar esse ministério, né? O mundo tem tanta coisa aí que as pessoas estão, de certo modo, auxiliando, ajudando, dando audiência. Que tal você se comprometer a dar audiência à presença de Deus, ao momento com Deus? Vai ser maravilhoso, vai fazer a diferença na nossa vida. Tá certo? Deixa o gostei, deixa o comentário, compartilha. Compartilha porque é assim que você vai usar a sua influência de maneira positiva na vida das pessoas. Tá bom? Recado dado? Vamos orar agora? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Para nós, Pai, é razão de privilégio, de alegria, porque nós sabemos que, infelizmente, existem partes no mundo que a Tua palavra não é tão acessível como é a nós aqui. E por isso nós te damos graças por termos a honra, o prazer de demandar e de estar esses poucos momentos e minutos na Tua presença. Que tais momentos sejam repetitivos. Que tais momentos ocorram com mais frequência, para que esses momentos venham muito em breve a se tornar por toda a eternidade. Senhor, queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados. Que a graça de Cristo, que os méritos de Cristo, que a justiça de Cristo nos cubra. E que dessa forma nós possamos permanecer e pertencer ao teu reino. Nós te pedimos todas essas coisas porque confiamos unicamente no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de quinta-feira. O tema do estudo de hoje é vingança. Nós vimos que dentro do contexto das leis ali apresentadas, o tema da vingança fazia parte do contexto. E como lidar com esse assunto, quem sabe, tão delicado? Pois é. Eu vou convidar você a ler um texto que foi apresentado aqui no estudo. Ele está ali em Romanos. Romanos 12, versículo 19. Diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Davi, onde é que está escrito isso que Paulo mencionou? Pois é, Paulo tirou lá do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio 32, verso 35, que diz assim: A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Essas palavras são do próprio Deus. Em outras palavras, o que a gente aprende com esse primeiro contexto que nós lemos é: não cabe a mim, nem a você, vingar da outra pessoa, do nosso vizinho, daqueles que fizeram mal a nós. Vamos deixar que Deus, no devido tempo, irá retribuir o que cada um merece, na medida certa, com a justiça correta. Não cabe a nós. Davi, mas é injusto.
Esse mundo é injusto. Esse mundo está contaminado pelo pecado. Não há justiça nesse mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Porém, eu e você podemos nutrir em nosso coração que, com toda certeza, a justiça virá. E será a justiça de Deus. Tá certo? Olha esse ponto que eu separei aqui do nosso estudo, bastante interessante. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei e determinar punições justas quando ocorresse dano ou lesão. Bom, eles já tinham a promessa que Deus iria trazer a verdadeira justiça, a justiça certa, a justiça correta, a justiça que de fato seria, vamos dizer assim, a aplicação definitiva. Mas isso estava para o futuro. Enquanto esse futuro não chega, como é que o povo deveria viver? Cada um seguindo o seu coração? Cada um fazendo o que bem queria? Não. Foi por isso que Deus levantou juízes, homens, mulheres, que delimitassem o certo e o errado. E quando o errado acontecesse, causasse algum dano, alguma lesão a alguma pessoa, teria que ser aplicado ali alguma punição para que aquela pessoa fosse responsabilizada pelo que ela fez. Mas para que isso acontecesse, os juízes, que não são oniscientes, que não são todo-poderoso, que não são Deus, santo, perfeito e justo, eles precisavam estar munidos de informação, saber de forma detalhada, precisa, o que foi que aconteceu, para poder aplicar a justiça, o juízo sobre as pessoas. O problema, e a gente vê isso de forma muito clara, principalmente ali nos dias de Jesus, né, é que os juízes da época, eles não se muniam de informações. E por não ter respaldo, eles aplicavam a justiça de maneira errada. E isso suscitava nas pessoas um desejo de vingança, um desejo de resolver o problema com as próprias mãos. Afinal de contas, a justiça não foi feita. E pela ausência da justiça, cria-se a necessidade ou o desejo ou a intenção de vingar-se. Percebe onde está o problema? Por conta que os juízes não estavam seguindo os preceitos, a vontade de Deus, a maneira como eles deveriam fazer, a forma como Deus instituiu, a maneira temporária de se aplicar a justiça dentro do contexto da realidade que a gente vive, surgiu ali um grande problema. As pessoas estavam chateadas, e com razão. Afinal de contas, aqueles que deveriam prezar pela justiça estavam distorcendo a justiça, estava fazendo completamente o contrário do que as leis demandavam. Então, por isso, o assunto da vingança é tão importante, porque a gente entende que muitas vezes o desejo de vingança surge no coração de uma pessoa que se sente injustiçada. Olha esses outros versos que foram apresentados aqui no nosso estudo. Mateus 6, verso 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Em outras palavras, vamos ser justos, sem querer holofotes, sem querer chamar a atenção para si. Vamos fazer o que é certo. Porque o nosso Deus, com certeza, irá recompensar todos aqueles que praticaram o certo, obedeceram à lei, fizeram a tomada de decisão correta, as escolhas certas. E da mesma forma, o Senhor trará juízo para aqueles que também rejeitaram a escolha certa e escolheram fazer o que era mal. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará.
O texto aqui não está falando da literalidade da gente buscar a Deus trancado dentro de um quarto. Mas o texto está chamando a atenção a um princípio sobre ter intimidade com Deus. Afinal de contas, o quarto era sinônimo de intimidade. Você sabia que, antigamente, as pessoas não tinham permissão de entrar no quarto de um casal? Era proibido, era mal visto. Então, quando Deus diz assim, olha, vá para o teu quarto e ora em secreto ao teu Deus, que em secreto ele vai te ouvir, ele vai te ver. O texto está querendo chamar a atenção que eu e você devemos sim ter intimidade com Deus. Ser verdadeiros com Ele. Abrir o nosso coração verdadeiramente para com Ele. Quem sabe, chorar clamando por justiça, por estar vivendo uma realidade de injustiça. E aí, o que o texto nos promete é que o nosso Deus irá ouvir e irá nos recompensar quando nós fizermos isso com sinceridade de coração. O próximo texto também está em Mateus. Mateus 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas com esse tipo de verso. Eita, ele vai vir e ele vai recompensar o que cada um está de acordo com o que está fazendo. Opa, então é importante eu maneirar, eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque a promessa é que a recompensa vai vir. E a recompensa pode ser não muito boa, a depender do que eu estou fazendo. E isso deve ser, de fato, um alerta para mim e para você. O que nós temos feito? Será que nós temos praticado a justiça? Será que nós temos sido justos? Porque é muito fácil cobrar que os outros sejam justos comigo. Ah, é porque fulaninho está sendo injusto comigo, é porque fulaninho está me distratando. E você? Como você tem feito? Como você tem se comportado? Como você tem atingido as outras pessoas? Com justiça ou com injustiça? O próximo verso, Lucas 6, 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. Ei, se eu e você podemos ter uma certeza, é que se praticarmos o bem, andarmos segundo a vontade de Deus, obedecendo às suas leis, eu e você não teremos razão nenhuma para temer o futuro por vir. Enquanto para alguns aquele dia será identificado como um dia terrível, como um dia temeroso, um dia ruim, um dia mau, para nós será um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de celebração, um dia de pular de alegria e dizer, és bem-vindo, meu Senhor. Chegou o dia da glorificação, chegou o dia da justiça, chegou o dia da perfeita paz. O último verso apresentado, 2 Timóteo 4, 8. Olha o que diz aqui, o que Paulo falou ao seu amigo Timóteo. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava falando dentro de um contexto que ele acreditava que faltava ali pouco tempo para ele morrer. E aí ele mandando essa carta, essa mensagem para Timóteo, quem sabe para encorajar a sua fé, para o animar, ele diz, olha meu querido Timóteo, eu não vou viver para sempre. Eu não sou eterno ainda. Mas não se preocupa. Está chegando o dia da glorificação, está chegando o dia de nós recebermos a coroa. E esse benefício, essa bênção, essa recompensa não será dada apenas a mim, mas todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, uma pessoa que está vivendo de maneira correta, ela tem o que temer? Sabe, eu quero fazer a seguinte analogia que veio aqui à minha mente para exemplificar claro para você. Quando sua mãe saía de casa, que ela pedia para você fazer alguma tarefa, quem sabe encher as garrafas, como era o meu caso. Se você enchesse as garrafas, você ia ter medo da volta da sua mãe?
Mas se você fizesse o contrário, quem sabe deixasse para a última hora, quem sabe esquecesse ou não fizesse, quando você ouvisse a sua mãe abrindo o trinco, qual era a sensação que passava em seu coração? Não era de certo temor? Não era de aflição do tipo, meu Deus, eu não fiz o que minha mãe pediu. E agora? Ela vai brigar comigo, ela vai ficar chateada, eu vou levar uma bronca. Se eu e você amamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu e você estamos esperançosos, quem sabe, ansiosos pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que a coroa da justiça já está reservada a cada um de nós. Afinal de contas, nós estamos buscando e ansiando para ver o nosso Senhor. Então, se isso é verdade, com certeza, nós estamos dando passos em direção ao Senhor, seguindo a vontade de Deus. Não é mesmo? Vamos para os últimos pontos que eu separei com base nesses contextos? Olha o que diz aqui, ó. Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. A gente viu aqui nesses versos várias vezes trazendo à tona e fazendo alusão a essas verdades. Olha, eu vou vir, vou trazer a recompensa, eu vou vir, preste atenção, o Senhor vai voltar, se cuida. Ou seja, vários contextos trazendo à tona essa verdade. E aí continua. Justiça é uma questão de princípio. É parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Quando uma pessoa assume tais papéis, ela tende a ser injusta. Afinal de contas, ela vai, infelizmente, tratar de forma desmedida a causa do oponente. Por isso que existe um tribunal, por isso que existe ali o advogado, um juiz, um promotor, as testemunhas, o júri. Imagina só se todas essas responsabilidades ficassem reclusas em uma única pessoa. Será que haveria, de fato, justiça? A gente sabe que não. Por isso que há várias pessoas ali espalhadas dentro de um contexto de um tribunal, para que por meio de vários pontos e vistas diferentes, cheguem ao senso, a um consenso do mais justo possível. O próximo ponto que eu destaquei é o seguinte: nesse contexto, Jesus disse que devemos ser perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Aqui a gente chega, quem sabe, no nosso calcanhar. Sabe como é que eu vou ser perfeito como perfeito é o Deus que está no céu? Davi, isso é impossível. Não tem como ser perfeito. Essa mensagem de perfeccionismo não condiz com a verdade de Deus. Então, como é que a gente pode entender esse verso? Como é que eu posso ser perfeito? Como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Essa pergunta tem trazido muitas vezes angústia aos corações das pessoas, porque, bom, se Jesus disse que é para a gente ser perfeito, então, aparentemente, existe um meio, existe uma forma, nós devemos buscar por isso. Mas como ser perfeito dentro do contexto da realidade que nós vivemos, que é contaminados pelo pecado? É impossível. Vivendo dentro da realidade do pecado, sermos perfeitos como é o Pai. Então, para entender, preste atenção nesse segundo ponto. O amor altruísta é a característica essencial de Deus. Sabe o que é o amor altruísta? O amor altruísta é quando você coloca a vida do outro, a necessidade do outro, quem sabe antes da sua. É quando você prioriza a causa do outro, ou seja, você está sendo altruísta. Você está valorizando a outra pessoa. Será que nós temos vivido uma vida de altruísmo? Eu sei que não é fácil. Porque muitas vezes o que passa na nossa cabeça é: não é justo. Sabe o que eu ouvi uma vez dentro de um contexto trabalhista foi: se é de minha mãe chorar, que chore a sua. Eu te pergunto, existe altruísmo dentro desse contexto? Claro que não. Então, um dos passos para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, é seguirmos essa essência que o nosso Deus tem, um amor altruísta.
Veja que o nosso Deus, mesmo nós traindo a relação, mesmo a raça humana escolhendo o pecado ao invés de Deus, Deus não desistiu de nós. Deus tinha todos os argumentos para dizer o seguinte: já que você não me quer, eu não vou forçar. Então, vocês vão viver a vida medíocre de vocês, a vida reduzida vamos dizer assim, às libertinagens, aos vícios, ao pecado, e eu vou ficar aqui no meu canto. Afinal de contas, foi vocês que me rejeitaram. Mas não foi isso que aconteceu. O amor altruísta de Deus nos alcançou, nos amou, nos perdoou, nos redimiu, nos reaproximou ao nosso Deus. E aí me vem aquele parte da música: que amor é esse? Que amor é esse? É o amor altruísta. Olha esse próximo ponto que diz assim, ó: ele ensina seus filhos a amar seus inimigos e a orar por aqueles que o perseguem. Não foi isso que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu lhes digo, porém eu lhe apresento a verdadeira verdade. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Davi, mas pedir isso para os outros é muito fácil. É muito fácil exigir isso dos outros. Eu te digo, foi exatamente isso que Cristo fez com cada um de nós. Lembra lá no contextozinho do Gênesis? Porém, inimizade entre você e a serpente? Quando eu digo nós, me referindo à raça humana, pecamos, nós não éramos inimigos de Satanás, mas nós nos unimos a ele em rebelião a Deus. Afinal de contas, nós compramos a ideia, a proposta dele. Mas graças a Deus, ele plantou, ele regou e ele fez crescer a inimizade entre nós e Satanás. Então, dentro do contexto da realidade espiritual, por nós sermos pecadores, nós somos inimigos de Deus. Mas o que é que Deus faz com os seus inimigos? Ele ama, ele intercede, ele protege, ele busca, ele cuida, ele salva. Por isso que ele pediu isso de mim e de você. Você quer ser perfeito como Deus é? Siga o exemplo. Faça o que ele fez por cada um de nós, para com os semelhantes, para com o próximo. Que assim você será perfeito. Como Deus é. Seguindo os passos de Deus, as características, as essências de Deus. É assim que nós somos perfeitos, como Deus é perfeito. Olha esse último ponto que eu deixo aqui, ó. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso. Isso está lá em Lucas 6,36. E aí continua. Mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. Em outras palavras, a gente vai viver a realidade prometida a cada um de nós quando Deus disse: e lhes imprimireis no vosso coração a minha lei. Em outras palavras, vocês terão o meu caráter dentro de vocês. Quando fizer o quê? Quando fizer isso daqui. Quando amar, quando perdoar, quando formos misericordiosos, quando de fato obedecermos à lei de Deus. Porque a lei de Deus é santa, é justa e é perfeita. A lei de Deus expressa o caráter de Deus. Então, quando eu e você começarmos a viver essa realidade, deixarmos a vingança para quem pertence à vingança, aí sim, nós seremos perfeitos, como perfeito ao nosso Pai. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo riquíssimo, um estudo maravilhoso, um estudo que com certeza o Espírito Santo falou aos nossos corações. Eu espero que esse estudo agregue na sua vida. É o meu desejo de forma muito humilde. Tá certo? Eu quero te ver aqui no dia seguinte. Amanhã, embora não tenha um tema específico, mas amanhã tem estudo, amanhã tem um complemento, tem um estudo adicional. E nós aproveitamos a ocasião do ensejo para fazer uma recapitulação. Não custa nada trazer à memória tudo aquilo que estudamos durante a semana. É muito bom, porque ajuda a fixar
as palavras de Deus. Tá certo? Com certeza o Espírito Santo nos fará lembrar, porque é isso que a palavra afirma a cada um de nós. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.